Muito bem. Antes de começar o nosso estudo, vamos passar para vocês uma oportunidade de crescimento espiritual. Temos muitos materiais dos Gideões e quero apresentar para você o nosso livro, A Escola dos Gideões, volume 1 e 2, com cursos sobre oração, adoração e a pregação da palavra. Uma bênção para a gente estudar e conhecer mais sobre estes assuntos e ter uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. Então, aí está, na Seara, pelo nosso site, você pode adquirir. Bem, vamos ver o que Deus tem para nos falar hoje dentro do tema família. Nós estamos vendo a história de Samuel, um menino que foi pedido a Deus por sua mãe, um menino que veio como uma resposta de oração, um menino que veio para trazer uma divisão na história de Israel. Antes de Samuel, o período dos juízes, e Samuel estabelece e começa o período dos reis ou da monarquia em Israel. Nós vamos ver que esse menino, desde cedo, ele é especial. Ele tem um chamado profético. Deus o separou, Deus o escolheu, Deus preparou a sua família, Deus preparou a sua vida, Deus preparou um ambiente ao redor de Samuel para lhe falar, para lhe trazer a sua palavra, para que Samuel pudesse ser nas mãos do Senhor um profeta. Eu não sei quais são os seus sonhos para os seus filhos. Eu não sei se você sonha apenas com os filhos estudando medicina, odontologia, engenharia, psicologia, pedagogia, seja o que for. É muito importante estudar, é muito importante, precisamos ter excelentes profissionais para o nosso país desenvolver e ser um país forte em todas as áreas, tendo bons profissionais, homens e mulheres de Deus. Mas é importante também permitirmos que Deus chame os nossos filhos para a sua obra, como profetas, como pregadores da palavra, como intercessores, como adoradores do Deus Altíssimo. Vamos então ver um pouquinho da história de Samuel e ver este chamado de Samuel e conhecer um pouquinho do que está acontecendo com o sacerdote Eli e a sua família. Vamos ver? Em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 14, nós lemos assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos ver um ambiente em que estava Samuel quando Deus o chamou, quando ele teve a sua primeira experiência com Deus, quando pela primeira vez ele ouviu Deus falar e compreendeu que era Deus. Aqui diz que ele estava perante o sacerdote, ele estava a serviço do Senhor, desde pequenino, desde que ele foi desmamado, quem sabe com 6, 7 anos, não sei, mas bem pequenino ele começou a servir ali no templo. Fazia o que era possível fazer, quem sabe tirando, espanando os móveis, quem sabe varrendo o chão, quem sabe lavando os utensílios do sacrifício, mas ele estava ali servindo, aprendendo. Mas diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Pouca palavra de Deus, poucas visões, pouca manifestação da presença de Deus nos dias de Samuel. É muito interessante que ele estivesse vivendo neste contexto
quando Deus o chamou, quando Deus lhe deu uma tarefa tão especial, espiritual. As visões eram raras, ou seja, os olhos não estavam abertos para as coisas espirituais no meio do povo, no meio daqueles que eram da tribo de Levi, separados por Deus para oficiar diante do Senhor, para levarem uma palavra para o povo, para levarem o povo a Deus. Eles estavam distantes, não havia palavra, não havia visões. Quando não há palavra, não há visão, quando não há visão, não há palavra. Ou seja, é preciso que os corações estejam abertos para Deus. É preciso que as pessoas busquem o Senhor, porque Deus não se esconde de ninguém. Jesus disse, quem busca, acha. Quem bate na porta, a porta se abre. Quem pede, recebe. Então Deus sempre esteve pronto para abençoar o seu povo. Deus sempre esteve pronto para animá-los, para fortalecê-los, para levantá-los. Deus sempre esteve ali presente. Mas o povo estava distante, estava de costas para Deus. Até mesmo os levitas. Nós vemos então que as visões não eram frequentes e diz aqui, certo dia, interessante que não falou certa noite, porque a lâmpada está se apagando, mas diz aqui que Eli estava deitado no seu lugar acostumado, diz que seus olhos começavam a escurecer. Olha, aqui está falando uma coisa interessante, que a lâmpada de Deus estava quase apagando e o sacerdote Eli, sua vista estava escurecendo, quase apagando totalmente. Ele já não podia ver tão bem. E Samuel foi se deitar também. Então, logo que ele se deitou, não sabemos se era inverno, não sabemos se era um dia curto, com a noite longa, mas sabemos que eles foram se deitar. A lâmpada estava se apagando e diz que o lugar onde Samuel se deitava era bem perto de onde estava a Arca da Aliança. Ele dormia ali junto ao templo, no lugar em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Deus é tão maravilhoso. Ele não permite que a sua lâmpada se apague na igreja sem trazer a luz, sem revelar, sem trazer um sopro de avivamento para que seu povo saiba que Ele está presente, saiba que Ele vê todas as coisas, saiba que Ele é real, antes que a lâmpada se apague. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei a lâmpada na sua casa, a lâmpada de Deus na sua vida, a lâmpada do Senhor, do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é esta luz que brilha. Lá no Apocalipse ele se revela como lâmpadas acesas diante do trono do Senhor. O Espírito de Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas é a palavra iluminada pelo Espírito Santo, a palavra revelada pelo Senhor. É luz, é fogo, ilumina, aquece. E diz aqui que a lâmpada estava se apagando. Se a lâmpada do Senhor estiver apagando na sua vida ou na sua casa, é tempo de um avivamento. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de receber uma revelação, um toque do Senhor, a visita do Espírito Santo para encher plenamente. Porque quando Ele vem nos visitar, quando Ele vem nos tocar, quando Ele vem se revelar a nós, Ele vem também para ficar, para ensinar, para nos conduzir, para nos proteger, para nos falar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração agora, agora mesmo. E diz aqui o texto que Deus o chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Só que ele estava ali no seu quarto, então ele correu a Eli.
Ele foi depressa a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. E o texto diz: mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha que coisa tão linda, como Deus se revelou a Samuel, chamando-o pelo nome. Chamando pelo nome. Deus, de uma maneira tão linda, Ele vem, Ele se revela. Jamais o homem conseguirá colocar Deus num laboratório para mostrar que Deus existe, que Deus se encolheu como o gênio da lâmpada para que o homem o visse. Jamais. Deus é grande, 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 grande. Nós jamais conseguiríamos discernir o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Mas Ele se revela a nós. Ele fala conosco, Ele vem a nós. E aconteceu isto com Samuel. Samuel ouviu Deus o chamar pelo nome. 2 vezes. Samuel, Samuel. Sempre que na Bíblia vamos encontrar Deus chamando 2 vezes pelo nome, Ele quer falar algo muito importante. É um marco na vida daquela pessoa. Abraão, lá no Monte Moriá, ele disse: Abraão, Abraão, não faças tal. Ali foi um marco quando Abraão não precisou imolar Isaque, porque Deus havia provido um carneiro, um substituto para Isaque. Abraão, Abraão. Aqui nós vamos ver Deus dizendo: Samuel, Samuel. É um marco. Samuel antes desse chamado, Samuel depois desse chamado. Assim como Abraão antes da sua prova que ele passou ao levantar-se e preparar Isaque para imolá-lo a pedido do Senhor. E quando Deus o livrou de fazer isso, quando Deus, o anjo do Senhor, veio e disse: Abraão, não precisa, agora sei que temes a Deus. E aqui Samuel, então, 3 vezes ele vem a Eli e diz: o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Então Eli atinou dizendo: eu não te chamei, volta, deita. E se você ouvir de novo te chamando, responda assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Vamos ver o que aconteceu. Diz o texto: e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade,
nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ah, foi uma experiência tremenda para Samuel. Ouvir Deus e compreender que era Deus falando com ele. O Senhor novamente vem e diz: Samuel, Samuel. E agora ele responde, quietinho ali: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É tão lindo quando Deus fala, quando Deus chama e quando seus filhos conhecem, discernem a voz do Senhor, quando podem compreender que é Deus falando. É Deus. Fala, que teu servo ouve. Fala. E aquela voz meiga, porém forte, aquela voz incisiva do Senhor, aquela voz que penetra no nosso coração, que vai lá no fundo, aquela voz que, ao ressoar, toca no nosso corpo e muitas vezes não aguentamos ficar de pé. Muitas vezes a voz do Senhor, quando nos fala, nos faz tremer, nos faz sentir algo tão especial. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala. Deus nos fala pessoalmente, Deus nos fala no nosso espírito, Deus nos fala na sua palavra, Deus nos fala através da natureza, das coisas, Deus nos fala através dos profetas, Deus nos fala através das pessoas, Deus nos fala. E nós sabemos quando Deus nos fala, porque a voz dele é impossível de não compreender ou discernir. Fala, Senhor. Mas foi tão duro que Deus trouxe para Samuel. Deus disse a Samuel uma palavra muito dura em relação à casa de Eli. Eli, talvez ele estivesse tão ocupado com a obra de Deus. A Bíblia nos diz de 3 cidades por onde ele estava indo sempre, julgando o povo. Ele julgou durante 40 anos a Israel. E ele trazia a palavra de Deus, mas ele não cuidou da sua casa. Ele não cuidou da sua família. Ele não ensinou os seus filhos, estando ali junto deles, estando ali com eles. Não importa o chamado de Deus para a nossa vida, se Ele te chamou para ser um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, se Ele te chamou para ser um intercessor dedicado, para ser um adorador, importa que você cumpra o chamado sem descuidar da sua família, sem deixar a sua família de lado, seus filhos, filhos pequenos, filhos jovens, até mesmo filhos casados. Nós temos a responsabilidade com os nossos filhos, de amor, de amizade, de ensino. Quando eles são pequenos, nós vamos ensinar com o nosso exemplo e com disciplina, orientando a estarem na vontade de Deus. Quando são juniores, estão indo para a escola, nós vamos ouvir as suas experiências e vamos compartilhar com eles a vontade de Deus. Quando eles são jovens, devemos ser amigos, que eles tenham liberdade, a menina tenha liberdade de abrir o coração com a mãe e contar dos seus sonhos, contar do que ela está vivendo, daqueles jovens que estão se apaixonando por ela, e ela ter esta liberdade com a sua mãe. E também os filhos com seus pais, não escondendo nada. Não, há pais que vão descobrir que o filho está nas drogas 2 anos depois. Vão descobrir que a filha perdeu a virgindade quando ela é engravida e já está perto até de ganhar o bebê. Vão descobrir as coisas, ou às vezes nem vão descobrir. Às vezes, quando ficam sabendo, já veio a tragédia, já morreu, já suicidou. Por quê? Porque os pais não estão ali do lado, em amizade, ensinando, caminhando junto. Como isso é importante? Como isso é importante caminhar junto com os filhos. Os filhos de Eli,
A Bíblia diz, o Senhor diz, que eles se tornaram execráveis. Eles se tornaram tão ruins de serviço, eles se tornaram tão maus, eles se tornaram tão arrogantes, eles se tornaram tão execráveis, diz o Senhor, totalmente reprovados, que Samuel trouxe a palavra, Deus trouxe para Samuel falar, que eles seriam mortos, que Deus haveria de julgar a casa de Eli. Julgar a casa de Eli. Nós podemos evitar tantas coisas com a prevenção. Nós podemos, com os nossos filhos pequenos, levá-los a ter uma vida que agrada a Deus desde pequenos, ensinando-os a orar, ensinando a palavra de Deus. O mundo aí fora diz que não se deve ensinar religião para as crianças, que quando eles crescerem, eles vão escolher. Ué, se você não vai ensinar para a criança sobre Deus, ele vai crescer achando que não precisa de Deus, que é a si mesmo, que ele não precisa de nada. Você está ensinando alguma coisa. Sempre se está ensinando. Ensinar o temor de Deus. O homem precisa do temor de Deus. Nós vimos o que é a diferença entre famílias estruturadas, filhos estruturados. Nós vimos que a família bem estruturada, os filhos vão ter uma direção, um rumo, o temor de Deus. Caso contrário, tudo desmorona. Como está a sua família? Há um chamado em sua casa, um chamado profético para Deus. Ele está chamando você e a sua casa. Vamos orar? Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te entrego a minha vida, meu coração, a minha família. Coloco tudo em Tuas mãos. Ó Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, por andar tão longe de Ti. E nesta hora, vem encher o meu coração com a Tua presença, lavando-me, dando-me um novo coração, dando-me, Senhor, a doçura do Teu Espírito Santo habitando em mim, perdoando todos os meus pecados. Toma, Senhor, meu lar, minha vida, minha família. Faz de nós uma família bendita do Senhor, uma família onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor é exaltado. Eu me entrego a Ti, eu e a minha casa, para Te servirmos, para andar na Tua presença e alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão oprimidos sejam libertos agora. Aqueles que estão em alguma dificuldade, recebam o suprimento do Senhor. No nome precioso de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.